Bom dia, vamos se aprumando, vamos chegando. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bundinha, bundinha. Olá, bom dia. Bom dia, ué, por que que você não tá aparecendo aqui pra mim? Não tô? Eu estou te vendo Ué, e tô me vendo. eu não tô te vendo, tô só me Não? vendo. Pera aí, eu vou Não, sair e entrar de novo, então. ué. Vocês estavam vendo o Arthur aí, gente? Ou era só eu que não tava vendo? Ah, uai. Então por que que... Caramba. Ué, eu não tava vendo ele aqui. Espero que agora vá. Ah, agora foi pra mim. Oi? Ufa! Olá! E aí, Paulinho? Tudo bem? Tava todo mundo te vendo no fim das contas, eu só que não tava te vendo. Eu já tava pensando, nossa, eu vou fazer uma live sem ver ninguém, mas vou fazer como se eu estivesse vendo. E aí, bom dia, pessoal. Tudo Bom certo dia, por aí? bom dia. A Aline tá chegando aí também. Ela Tá deve estar bom. tentando entrar. Tô aqui no cafezinho. Gente, para Bebendo. quem tá entrando agora, a gente tá começando essa live que faz parte de um evento que a gente está fazendo aqui na Casa 11, que se chama Palhacice, né? Um evento que termina no dia 10, né? Que é o dia do palhaço, e a gente... Aqui, peraí, que agora vai entrar ali também. Espero que ela apareça para mim também aqui. É, Aí, apareceu. Oi, Oi, tudo bem? tudo, e aí. você? Tô bem, tô bem. Gente, antes de mais nada, a Aline, antes de ontem, fez aniversário. Eu queria dar os parabéns aqui para você, Aline, maravilhosa. Feliz nível. Obrigada. Vocês estão bem, gente? Dormiram bem? Ah, dormi um pouco, né? O Sereno acordou 5h15 da manhã hoje. Ai, ai, Estamos muito felizes. É, muito pra, bom. Ai, Obrigada. pra quem não sabe, feliz eu e a Aline, aniversário. a gente é casado. É. Quê? Eu e a Aline somos É casados. A gente tem Ah, filho. é? verdade. Gente, Nossa, parabéns, que legal. Muito bom, E, vocês combinam. e o Paulo é o padrinho do Sereno. olha, maravilhoso. Glória. Gente, então assim, como eu estava falando antes, essa live de hoje, maravilhosa, com duas pessoas que eu amo muito e que também são grandes profissionais, faz parte de um evento que se chama Palhace. Então é um evento que a gente está promovendo para quem está acompanhando a gente,
pelo Instagram, no e-mail. Então você pode se inscrever pela bio do Instagram para participar do Palhaço. A gente compartilha e-book, a gente tem conversas, tem essa live. A gente vai ter 2 cursos grátis, um online e um presencial na sede da Casa 11. Então, se você está Caraca. aqui agora, não tinha ouvido falar sobre isso, se você está assistindo essa live depois e está escutando agora também, você pode se inscrever na bio da Casa 11 e participar, tá bom? Hashtag fica a dica. Agora sim, bom dia, Aline e Bom Arthur. dia. Bom Deixa eu dia. arrumar o cabelo. Tá. A gente hoje vai falar sobre a palhaçaria em zonas de conflito e desastres ambientais. Eu ia ler a bio de vocês rapidinho para o pessoal se integrar mais com quem são vocês, mas eu não quero ler, eu quero que vocês falem de vocês um pouquinho. Porque, às vezes, gente, a gente conhece pessoas há muitos anos e trabalha há muitos anos juntos, e, e eu gosto dessa coisa de fazer live com pessoas que a gente conhece há bastante tempo, porque a conversa entra em lugares que a gente não tem naturalmente. Então, por isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem quer começar? Pode começar, tu. Eu? Tá bom. Bom, eu sou o Arthur Toyoshima, eu sou ator, palhaço. Eu encontrei o mundo do teatro, o mundo da palhaçaria faz bastante tempo já, acho que faz uns 20 anos, né? Eu entrei assim também por um caminho, diria, de dificuldade que eu estava passando, porque eu perdi meu irmão muito jovem, ele tinha 18, eu tinha 19 anos, e aí eu estava numa depressão profunda, tal, foi um momento difícil para mim, e o teatro foi um encontro, foi um respiro, assim, foi um momento que eu estava tudo muito cinza, né, tudo assim, sem base, a vida estava sem um propósito. E aí eu fui fazer um curso de teatro numa escola, na Universidade de Publicidade, e encontrei com o Paulinho lá. E aí foi um lugar que que eu, que eu acabei me achando, assim, encontrei uma turma, as coisas começaram a fazer sentido. E aí um dia o Paulo falou assim, vamos fazer uma aula de palhaço? A gente virou amigo e tal. E eu falei, palhaço? O que é palhaço, né? Tipo, faz muito tempo atrás. Eu não sei se você lembra disso, Paulo. Você lembra? A gente foi fazer aula como que ele chamava? Era o irmão da Quinto, não era? Maurício Paoli e Alex Raton. Era isso. Nossa. E Irmão da Quito. era lá no Nova Dança, né? É. Era, era no Bexiga, no antigo Bexiga, era o antigo Nova Dança. E aí a gente foi fazer, eu lembro que assim, a memória é uma coisa doida, né? A gente lembra as coisas que de uma forma única, assim. E eu lembro que para mim fez muito sentido, porque eu entrei em cena e as pessoas começaram a dar risada na minha cara e eu não sabia muito por quê. Então, assim, era um negócio meio. E aquilo, de alguma forma, fez sentido para mim, assim, de voltar a fazer mais, mas eu não entendia muito por quê, assim. Então, acho que a palhaçaria, para mim, entrou num lugar muito é, de descoberta de um processo difícil que eu estava vivendo. E foi muito bom, assim, foi aos poucos saindo da depressão, né, com teatro, com palhaço. Aí o curso de comunicação que eu estava fazendo ficou meio de lado, eu entrei mais, habitei mais esse mundo, e aí fui estudar fora, estudar teatro físico fora. Hoje em dia estou fazendo Universidade de São Paulo, estou virando um ator dramático. E aí, eu e ali, a gente, quando a gente estava fora, morando na Espanha, a gente foi visitar lá o Palhaço Sem Fronteiras, né? Ali falou, eu quero fazer Palhaço Sem Fronteiras. A gente foi lá, visitou o Palhaço Sem Fronteiras, e aí foi o começo, assim, acho que vou deixar essa parte mais para mim contar. É isso.
Tá bom. E você, Aline? Não, muito engraçado o Arthur contando, né? A gente estava fazendo um curso com o Cláudio Tebas, e aí uma das coisas legais do curso é que ele fala assim: cada vez que você escuta uma pessoa contando a mesma história, né? E aí, quando você está muitos anos, você escuta a pessoa contando a mesma história. E é engraçado, porque cada vez a pessoa conta de uma maneira a história, né? E aí tem, é muito engraçado o Arthur falando, não, aí a Aline chegou em Barcelona e queria fazer parte dos Palhaços Sem Fronteiras. Tipo, muito engraçado o jeito que... Porque é outra perspectiva minha, né? Mas enfim, eu tava até lendo, que eu saí nesse livro aqui, que chama Somos Palhaças. E são palhaças do Brasil inteiro. Aí saiu aqui, olha que bonito. Não, E tem a história de porque como eu me surgi, como eu virei palhaça. Aí eu falei, nossa, que linda essa história, né? Porque eu, resumindo, né? Tipo, porque é difícil falar de si mesmo e muito profundo e muita coisa, né? E para também não ser uma coisa só técnica, estudei tal lugar, fiz tal coisa, mas eu acho que quem me despertou a palhaçaria foi meu irmão. Desde pequena a gente brincava muito de jogos de imaginação. Tinha um muro em casa, aí eu ficava de um lado e ele ficava do outro, ele ficava imitando umas vozes. Aí tinha dois personagens, que era Fraldinho e Solzinho. Enfim, e aí a gente viajava para vários lugares do mundo. E na quarta-feira, no meu aniversário, eu lembrei que a gente ia para São Vicente quando era pequena e eu tinha um personagem que chamava Line Moral, que eu morava em Beverly Hills, que meu irmão criou para mim. E a gente falava inglês e ficava enganando as pessoas, só que eu, na verdade, não falava nada em inglês, né? Só fazia. Aí de repente vinha a minha avó e falava assim: Aline, vem pra areia. E aí todo mundo olhava e falava, mas ela tá falando em português. Mas enfim, eu acho que assim, dizendo, acho que a palhaçaria ela é uma maneira de levar a vida, né? Então, desde pequena, eu tinha esses lugares de brincar, do prazer, de me divertir. E eu fui crescendo e eu fui ficando muito séria com a vida também. Porque meu pai e minha mãe são militantes, então eu venho de uma história que é uma história mais de uma família bem que pensa bastante a justiça social, o lugar do mundo enfim, né, de justiça mesmo, que as pessoas possam ter direito e acesso às coisas. Então, isso era uma coisa muito forte na minha família. E para mim, eu pensava assim, nossa, mas eu sou atriz, mas eu também gostaria de juntar as coisas. Então, eu fiquei buscando isso durante muito tempo, no teatro, fazendo peça, fiz peças políticas, mas eu tinha uma coisa com humor muito forte. E aí, quando eu comecei, aí fiz Célia Helena, me formei como atriz, comecei a trabalhar profissionalmente. E aí, no Célia, eu comecei a pensar não, os professores, as professoras me colocavam todos os personagens de humor, de comédia, não sei o quê. E aí eu falei, poxa, tem os doutores da alegria, eles são mó legais. E aí eu queria ser uma doutora da alegria e tal. E aí, no meio desse percurso, eu conheci o Palhaço Sem Fronteiras pela internet, né? Porque, enfim, aí tinha lá, uau, Palhaço. Falei, que legal esse negócio, né? E por coincidência da vida, enfim, fui parar em Barcelona, porque era para ir para outro lugar. O Arthur acabou me sugerindo ir para Barcelona. E na primeira semana que a gente estava lá, a gente já bateu na porta do Palhaço Sem Fronteiras. Oi, tudo bem? A gente queria trabalhar com vocês. Tipo, quem, quem que vocês são, né? E aí a gente, tipo, a gente tem muita vontade. E aí eu acho que foi um pouco entender também assim, né? Quando você quer trabalhar com palhaçaria, por onde você começa, né? Você, mas tem um número, tem um espetáculo, tem alguma coisa? Não, a gente só tinha vontade, mas já era alguma coisa, entendeu? E aí eu fui, enfim, a gente ficou lá alguns anos e aí a gente montou um projeto que foi o Cromossomos no Saara, que os Palhaços Sem Fronteiras. Apadrinharam a gente, né? Porque tem toda uma questão de logística, de como. A gente demorou 10 meses para fazer aquele projeto. E depois, né, Cromossomos ainda continuou durante um tempo, o Paulinho participou. Então é isso, assim, minha carreira foi, acho que de palhaçaria, o ano que vem, assim, de curso, desde que eu comecei a olhar para essa carreira, eu acho que o ano que vem vai fazer 20 anos que eu comecei a pesquisar palhaçaria em vários níveis, né? Até hoje em dia ter mais acesso a repertório, mas de investigação, e em vários lugares, e com vários professores, professoras, e entendendo cada vez mais o que é palhaçaria, né?
que tipos de palhaçaria que a gente faz, enfim. É Eu isso, eu acho que é tentei importante resumir. dizer, e só que você falou, o projeto do Cromossomo do Saara foi nos acampamentos de refugiados sarauís, Uhum. que fica no sul da Algéria, É, Argélia. e é bom que Argélia. vocês já estão embarcando na primeira pergunta que eu ia fazer, que é como que vocês começaram esse trabalho de palhaçaria em zonas de conflito e desastres ambientais? Que foi no Marrocos, né? Não, 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 Não. foi no Saara. no É Saara que Ah, assim, Ocidental. então foi o antes. Saara, o Saara Ocidental é colônia do Marrocos. Isso. É o último país a ser colonizado do Colonizado. continente africano e é Tá. colonizado pelo Marrocos. E é um Isso. país que Se vocês abrirem está. o mapa aí, dá para Tinha ver. até aquela que tinha até aquele muro, né, entre o campo de Tem o maior refugiados muro e Marrocos, né? depois da Ó, se Muralha vocês da abrirem, China, é o segundo maior muro do mundo, tem né? Tem a Muralha da China e tem esse 2.700 muro. quilômetros, né? É, é Se óbvio vocês que quando abrirem o mapa, dá para ver aí, é tipo Marrocos em cima, bem perto da Espanha, no Mediterrâneo, e embaixo é o Saara Ocidental. Do lado nossa, tá vendo isso aí, gente? Argélia, 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 Argélia. Argélia. E Nossa, aí, você o que consegue falar nem aconteceu? E aí, o que aconteceu? Eu tô acordando, gente. Foi construído diversos muros, porque no Saara Ocidental, lá tem minas de fosfato, que estão ligadas à agricultura, né, o NPK. E, e eles são os maiores exportadores de fosfato do mundo. Então, assim, o Brasil é um grande importador de fosfato do Saara Ocidental. Então, foi interesse do Marrocos de ocupar essas áreas. Eles fizeram uma marcha, tal, depois veio os soldados, ocuparam essa área e expulsaram os sarauís. Tem sarauí ainda no Saara Ocidental, mas a grande parte foi morar nos acampamentos de refugiados na Argélia. Argélia, obrigado. Eu acho que isso que o Arthur fala em relação a isso, trazendo um pouco para o nosso trabalho, que assim, tem toda essa parte de um contexto geopolítico nos lugares que a gente vai, né? Acho que quando a gente entra e começa a trabalhar lá, começa a fazer o projeto, a gente queria fazer primeiro o projeto no Marrocos. Aí a gente entendeu que o Marrocos estava Era o colonizando um lugar. colonizador. É, e óbvio que não é só o Marrocos, né, gente? Por favor, né? O Marrocos está com vários outros países ali que estão patrocinando isso, né? Que são os países que patrocinam normalmente as coisas, né? Enfim, mas eu acho que vale muito pensar num contexto, como você vai trabalhar numa área de conflito, é entender quais são os conflitos. Porque no começo eu acho que a gente foi muito por intuição, e também foi também conversando com o Ivan Prado, que era do Palácios em Rebeldia, ele já tinha um trabalho nos acampamentos de refugiado, o Palhaço Sem Fronteiras Espanha já tinha feito trabalhos também lá, e aí a gente foi entendendo, foi um trabalho longo, foi um ano inteiro de produção de logística, né? Para chegar lá é um aeroporto militar, então, assim, é um acampamento de refugiado, o acesso é reduzido. Então, assim, o que leva a gente a trabalhar é também entender um pouco essa função é, da arte como uma maneira de melhorar a situação emocional de pessoas que estão em situação de conflito, né? E, óbvio que, né, como a gente é palhaça, a gente vai com a palhaçaria. E cada vez mais também a gente tem trabalhado com uma coisa que chama treinamento para treinadores, que também é oferecer oficinas, formações para quem está na linha de frente, para os professores, professoras que ficam lá, assistentes sociais, psicólogos, pessoas que ficam no campo, né? Porque a gente vai e volta, a gente não tem um trabalho que a gente fica instalado no acampamento de refugiado, instalado numa comunidade, instalado num contexto. A gente vai e volta. Por isso que esses trabalhos de formação também é uma maneira que a gente tem de dar perenidade e trabalhar com as pessoas locais, né? Então foi um pouco, mas isso foi se desenvolvendo. Quando a gente foi para lá, a gente foi com 12 pessoas, eram 11 artistas, um documentarista, muita gente. O que foi muito legal, mas também o que foi muito
caótico, porque também acho que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, como que eu faço isso acontecer? Né? Então, assim, acho que a primeira coisa, tipo, para fazer acontecer é entender aonde você quer ocupar, qual é o lugar que você quer ir, né? Pra gente fez sentido ir nesses lugares que tem conflito. Tem gente que tem mais uma pegada, né? Como vocês vão fazer várias lives de hospital, tem gente que tem mais pegada. Uma coisa não tira a outra, mas é entender se você quer olhar para isso, né? Porque também estar nesses lugares significa olhar para isso, olhar para esse lado também do que está acontecendo no mundo, né? Então, não tem como separar. Mas, enfim, também aprender nesses lugares, sabe? A Sim. gente só vai. Eu não sei se eu, mas me puxou uma coisa que eu trabalhei bastante em hospital e eu trabalhei com vários palhaços e palhaças, assim, mas tinham profissionais que não, que chegavam lá, mas no fim não era para eles, sabe? Entrava em contato com coisas, com dinâmicas, com encontros que no fim não era para eles, saca? Eu Sim. tive essa. E eu acho, Paulinho, que tem isso mesmo, porque eu acho que até a gente ir, a gente também não sabia, né? Uma coisa é a nossa expectativa, o que a gente imagina que é aquilo. Poxa, eu acho que vai ser muito legal, mas eu lembro que quando a gente foi a primeira vez para o Saara, porque a gente fez uma visita de campo, que foi ótimo a gente ter feito no momento, porque a gente ia na data errada, Ramadã, calor pra caramba. Então, assim, se a gente fosse exatamente como a gente tinha planejado, tinha dado ruim, né? E eu lembro que quando a gente teve um dia que a gente deitou assim, e era areia só, e você dormia fora, porque era tão calor. E eu lembro que a gente olhou assim, eu olhei para o céu, falei, cara, eu quero estar aí, eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer isso. Óbvio, né? Tipo, não é que eu tenho certeza, eu acho que sempre eu vou me questionar e depende do momento da vida que a gente está vivendo, mas eu acho que a primeira coisa é saber, é ir para entender, né? É provar para entender. Provavelmente essa pessoa que estava ali no hospital passou um tempo e falou, acho que não é o meu, entende? Porque também tem isso, acho que a gente vai buscando o nosso espaço, vai buscando aonde a gente conecta, né? E tem pessoas que conectam no hospital, tem outras pessoas que conectam num campo de refugiado, numa área de extrema violência, que depende do que. Tem gente que vai trabalhar na Cracolândia, como a gente conhece, tem gente que vai trabalhar na ala psiquiátrica e se encontra em mais do que na pediatria. Então, eu acho que também é esse lugar de você ir descobrindo, né? Quem é sua palhaça e aonde ela quer ocupar. Como nós na vida, né? Se é uma extensão da gente, também faz sentido que a gente também não quer ocupar todos os lugares, nem precisa, né? Enfim. Sim. Você ia falar alguma coisa, Arthur? Não. Não, acho que é isso aí. Tá. Concordo super Aí com o que eu falou. queria perguntar, porque assim, nas zonas onde tem guerra, campo de refugiado ou desastres naturais, existe muitas vezes um movimento humanitário de levar desde de coisas essenciais, né, como comida, remédios, né, existem médicos e qual que é a função do nariz vermelho nesse lugar? Qual que é a função de um palhaço, uma palhaça, um palhaço nessas zonas? Quer falar, Lê? Pode falar, já falei um monte. Eu acho que, assim, de uma forma bem, assim, direta, é assim como o médico vai lá para tratar o corpo, né, das pessoas que estão nas situações de extrema vulnerabilidade. Eu acho que o nosso trabalho é cuidar um pouco das emoções, né, do, do espírito da pessoa, né, porque a gente acredita muito que todo mundo tem direito a rir. E eu acho que o riso é um bom caminho para, de alguma forma, você criar um distanciamento do momento que está vivendo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é isso. O direito ao riso é universal. E a gente, de alguma forma, tenta proporcionar isso. Por um outro lado, a gente também
quando a gente vai fazer uma apresentação num local que tem pessoas de extrema vulnerabilidade, tem isso também, eu acho que tem esses encontros, que é um lugar onde há muitos desencontros, né? Um lugar que a gente, que não há possibilidade de algo acontecer. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho tem essa dimensão de tipo da ludicidade, da poesia, tomar conta do que é só fim de mundo, entende? É uma nova possibilidade de algo, é um novo surgimento, porque é isso, assim, eu acho que quando a gente vai, por exemplo, para o Rio Doce, a gente foi 3 vezes para o Rio Doce, você esteve lá junto com nós, né? Quando a gente foi a primeira vez, assim que aconteceu lá o estouro da barragem de Mariana, a gente foi lá e a gente viu assim um fim de mundo, né? Um fim, assim, a gente falou, meu Deus, as pessoas tinham um envolvimento com o rio enorme, era a casa, era banho, era namoro, era pesca, era lazer, era encontro, era uma entidade relacionada, não é a nossa relação que a gente em São Paulo tem com o Rio, né? Então, assim, o Rio é muito próximo lá. Então, quando a gente foi para lá, a gente viu pessoas em completa depressão, assim, tipo, populações inteiras. E o que muita gente falou? Vocês foram as pessoas que vieram para cá e, de uma certa forma, olharam para a gente. Então, assim, foram as pessoas que a gente pôde se envolver, de estar junto, porque o nosso projeto, a gente acaba ficando também nas casas das pessoas, a gente conversa, vai tomar café, isso aqui, ó. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Eu acho que o então, assim, como função nossa, assim, nosso trabalho efetivo é esse, assim, é estar com as pessoas, criar, proporcionar encontros, né? E proporcionar espaços em que possam aflorar outro tipo de emoção, além da raiva, além da angústia, da mágoa, da ansiedade, né? É um momento que dá para alívio, descarga, né? Descarrego, então, acho que esse entendo como o nosso trabalho. Assim. É, eu concordo com o Arthur, né? Eu voltando ao começo, eu acho muito legal, porque cada pessoa vai falar de uma maneira, né? Mas institucionalmente dizendo, hoje em dia a gente busca um impacto dentro do nosso trabalho, sabe? Eu acho que tem um lado emocional de como eu vejo isso, de o que a gente faz, mas a gente tem desenvolvido muitas maneiras de conseguir abordar e traduzir isso também para as pessoas, né? Porque eu acho que, primeiro, né, quando você pergunta o que o nariz vermelho leva, né? Ou traz, ou recebe, ou encontra. Eu acho que conseguir traduzir isso para a sociedade é muito difícil. Inclusive, para a gente tem sido um grande propósito, tipo, de como a gente fala para as pessoas, que eu sei, que o Arthur sabe, que você que é palhaço sabe, que todo mundo que estuda palhaçaria sabe a potência disso, mas como a gente traduz isso, né? Então, acho que assim, eu acho que a palhaçaria tem o objetivo, no caso do Palhaço Sem Fronteiras, de auxiliar, né, essa superação de traumas e desenvolver as competências socioemocionais das pessoas, né, que é através da ludicidade, que é através do riso, que é através da empatia, que é através da imaginação, que no caso é através, né, da palhaçaria, das artes circenses. Mas o que a gente quer com isso é que conduzir essa pessoa para fora da situação traumática, né? Não é ela não perceber o que aconteceu, porque isso é impossível, mas que exista maneiras da gente conseguir fazer com que ela possa sentir outras emoções, como o Arthur falou, né? Em vez da raiva, mas assim, e como a gente faz isso? Através do jogo, através. Quando você ri novamente, às vezes as pessoas falam, mas ri, né? Olha a dimensão, um lugar que está acontecendo uma tragédia, que está acontecendo um crime, que está acontecendo uma coisa que só traz a gente para emoções que são emoções bem complexas. E aí você junta todo mundo para a gente rir junto, né? Naquele lugar.
isso é tão potente porque aquelas pessoas estão se encontrando para quê? Para falar de coisas muito tristes que estão acontecendo. E elas poderem se encontrar para celebrar, né? E eu acho que a dimensão é só a gente pensar na gente mesmo. Quando a gente está num momento difícil e a gente encontra com um amigo, ou encontra com pessoas, ou vai assistir uma peça, né? Acho que a nossa função é por que isso é um privilégio de poucas pessoas? Porque a gente, quando a gente não está bem, a gente busca isso. Então, por que que uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social e econômica não tem direito a buscar isso? Ou não tem direito a isso? Então, a gente busca que nosso trabalho sim, todos nós vamos ter esse acesso. E aí a gente fica tentando entender como fazer isso, né? Como fazer isso para que esse encontro também não seja um encontro eu acho que isso é bom para aquela pessoa, né? Então, tentar escutar o que a comunidade precisa, entender qual tipo de ação é necessária naquele lugar, a partir do que as pessoas estão falando, né? Do que a comunidade, né? Muitas vezes os convites vêm da parte da comunidade para gente. Fala assim, poxa, gente, né? Em São Sebastião foi assim, gente, vocês não vão vir para cá? Aconteceu isso, vem para cá, vem para cá. Então, assim, de nenhuma maneira a gente invade um espaço, né? Esse espaço vem de convite e a gente vai entendendo cada vez mais o que é esse trabalho, como que a gente busca esse trabalho, né? E eu acho que o grande objetivo, grande resultado, assim, tipo, do que a gente gostaria é que as pessoas pudessem ter o palhaço, a palhaça no imaginário social, na potência do que é para cada pessoa que como foi para mim, como foi para Arthur, como é para você, e como muitas vezes são para as pessoas que resolvem mergulhar no mundo da palhaçaria. De falar, poxa, isso podia ser, só que é isso, né? Enfim, já fui para vários lugares, mas eu acho Não, que é mas isso. tá tudo amarrado. É, a sensação que eu tenho quando a gente fez o projeto é que existe um lugar onde a gente prepara, né? Assim, se prepara para ir, prepara um trabalho, né? E essa preparação pode ter diversos níveis, mas existe um outro lugar que é um espaço de escuta, né? De, de lidar com o mistério que vai ser um novo encontro, né? Porque a sensação que eu tenho é que se você ficar amarrado a um trabalho que precisa ser feito, que faz parte da psique, assim, da cultura que a gente vive, que é conseguir controlar os processos de uma forma que você tenha um conforto em saber qual que é o resultado que vai sair daquele seu trabalho, né? E a impressão que eu tenho é que precisa soltar isso também para não ter nenhuma expectativa e abrir espaço para um mistério acontecer, né? Olha, que quero manifestar aqui meu profundo sentimento de Eu acho administração eu acho que é admiração também. ao Palhaço Sem Fronteiras. Vou sair desse encontro, mas quero deixar aqui um registro da importância do trabalho de vocês. Obrigada, Richard, querido. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você Não, fala, desculpa. eu acho que isso que você está falando, eu acho que tem uma coisa que Paulinho, a gente tem que estar aberto e flexível, porque eu acho que o trabalho, a apresentação é um ponto do trabalho, né? Inclusive, agora a gente tem desenvolvido dentro dos nossos projetos programas, né? São em 2 programas e os projetos estão dentro disso, né? E por que que eu estou falando isso? Porque um programa é algo maior do que um projeto. E quando eu falo isso, é assim, quando a gente pensa na apresentação, a apresentação é uma parte do trabalho, né? Uma Quando a gente ação, né? está num projeto do Palhaço Sem Fronteiras, a apresentação é muito pequena perto do dia que você tem que ficar lá, né? Porque você, como o Arthur falou, a gente está com as pessoas. E às vezes as pessoas vão falar para a gente coisas, não na hora que a gente está de palhaço, mas na hora que a gente está ali na praça, na hora que a gente está ali comendo. Então, eu acho que existe esse lugar de. Por isso que eu falo, não é todo mundo, às vezes, que vai ser palhaço ou palhaça sem fronteira, porque, assim, não é seu espetáculo, não é sobre o seu espetáculo. Também é, mas não é só sobre isso, entende? Não é só sobre o número que você faz, que é muito bom, mas ele é muito mais sobre o lado integral de estar ali num Uhum. projeto. E aí eu acho que tem muito a ver também com o que a gente tem buscado dentro da organização, que é formações que elas são integrais, que é sobre
pessoas, não é sobre palhaçaria só, né? Então é a palhaçaria, mas é a palhaçaria com direitos humanos, é a palhaçaria com escuta, é a palhaçaria com, com reflexões sobre quem é você dentro daquele grupo. Enfim, eu acho que tudo isso faz diferença na hora de a gente entender que sim, a gente precisa fazer, porque a gente tem compromissos, né, com projetos que são. Você precisa ter ali uma estrutura que está prestando serviço também à sociedade, quando são projetos também com aportes do governo ou patrocinadores, mas também tem um lugar que, assim, você tem que estar aberto o tempo inteiro para aquilo. Então, por isso que tem que ser um mergulho, né? Não é bater cartão. Não dá para bater cartão Sim. no Palhaço Sem Fronteiras. Numa área de vulnerabilidade, num crime, num desastre ecológico. Não é esse espaço, né? E eu Porque acho também, palhaço também bate cartão, viu, gente? Palhaço também bate cartão, viu? Não vai se iludindo que a gente tá saindo, Brasil. Não, tem hora que a gente bate cartão. Mas ali naqueles contextos é bem mais difícil fazer isso, entendeu? Não dá. eu acho que tem também uma disponibilidade para situações, como a gente vai para lugares que às vezes não tem tanta estrutura, né? Tem essa disponibilidade mesmo pro ambiente, assim, né? Quando a gente foi para o Saara, eu me lembro que nos acampamentos de refugiados eu cheguei, assim, chegou a noite, aí no dia seguinte foi tomar café da manhã, e disse, ai, café da manhã, que delícia, não sei o que lá. Aí eu cheguei, assim, na mesa, aí eu falei, nossa, que mancha preta é essa na mesa, assim, da mesa? Aí eu acordei, falei, nossa, o que que é isso? Aí eu cheguei perto, aí, aí perto da mesa, assim, a mancha voou. Aí embaixo da mancha tinha pão. Aí eram moscas. Era mosca. O pão inteiro estava coberto de moscas, né? Aí eu, meu Deus do céu, que isso? Aí eu peguei um pão que estava lá escondidinho assim. Aí eu falei, nossa, pelo menos a geleia tá fechada. Aí eu abri a geleia e saiu 4 moscas. Bum. Aí eu falei, ai, ai, ai. Aí é batata, né? Tipo, a gente estava em 12 pessoas. Metade da equipe caiu. Assim, caiu no primeiro dia, assim, todo mundo Né? teve diarreia, barriga. Mas Então existe também um lugar que às vezes é meio isso, assim, você tem que estar meio disponível e o corpo às vezes não está 100%, né? A gente, durante esse projeto, a gente vai ficando um pouco meio fraco, debilitar. né? Que era altas temperaturas e tudo mais, a alimentação não era a melhor e tudo mais. Então a gente foi, você vai apresentando também, está lá do jeito que pode, assim, né? Do jeito que você consegue. Mas, Tem isso também. mas isso que o Arthur falou, só para finalizar, eu fiquei pensando, você contando essa história depois de quase 10 anos, né, que a gente foi para lá, eu fico pensando assim que é muito triste essa história, sabe? É muito triste porque essas pessoas elas Não, enfrentam isso e elas vivem esse espaço. Pra gente que estava ali, o momento é tipo, pode até ser engraçado, assim, nossa, olha esse contexto, mas imagina, você viver isso todos os dias, você não ter acesso a saneamento básico, você não ter acesso às coisas, e você viver, você não poder sair, né? O Arthur fala num vídeo, ele fala assim, todo mundo quer voltar, mas querer ficar, às vezes, nesses espaços é muito difícil, entende? Tipo, você se manter numa estrutura assim. Então, eu acho que para mim me dá força, até física, que é tipo assim, caraca, né? Olha isso, eu tô aqui e eu tenho que dar o meu máximo para estar aqui, entende? Porque olha que potência de privilégio que eu tenho de estar aqui nesse espaço. Então, mas óbvio, né? O corpo também tem diferenças, tudo isso, mas assim, eu acho que é mais você olhar e falar, poxa, que contextos complexos, né? E é isso. Aí acho que tem várias coisas. Tem doença, tem coisa que às vezes a pessoa, né, não pode acessar, não pode estar nesse lugar porque ela não tem condições físicas de estar num lugar desse. Isso é um fato, entendeu? É, enfim. Deixa eu. Então, assim, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, escutando, né? Queria tentar trazer alguma possibilidade imagética, assim, né, de uma vivência dessa. Então, se vocês pudessem pensar, assim, uma memória que foi, assim, emocionante, bonita, alguma coisa, situação que vocês viveram que
vocês leem e falam, nossa, esse aqui foi muito, assim, incrível, né? O que vocês conseguem trazer? Tu? De um projeto, É, eu, eu lembro que eu fui para El Salvador duas vezes. Aí na segunda vez que eu fui para lá, El Salvador é um país muito pequeno na América Central e é um dos países mais violentos do mundo, assim, foi considerado, acho, o país mais violento do mundo, não em guerra, em 2021, eu acho, por aí. E, e por que isso? Porque tem as pandilhas lá, né? 2015, Então, 2015. foi 2015, Foi. será faz mais que, né? E aí a gente, eu me lembro que a gente saiu de uma apresentação, né? E aí um pai veio falar comigo. Ele falou: Nossa, eu estava vendo a apresentação e me veio uma memória. E ele estava com o filho dele pequenininho. E ele falou assim: Me veio uma memória. Eu lembrei que durante a guerra eu estava eu tava, eu tive que fugir, né, da guerra e eu fui para um outro país e tudo mais, um país ao lado, assim. E ele lembrou que nos acampamentos de refugiados que ele estava, vieram palhaços apresentar para ele. Ele era tipo um jovem, assim, ele era uma criança. E ele lembrou disso, ele falou, mas eu me lembrei agora, quando você estava apresentando para o meu filho e para mim. E aí ele falou, eu acho que era um palhaço sem fronteiras. A gente não sabe exatamente se era um palhaço sem fronteiras, né? Mas ele lembrou disso, dessa memória, assim. E ele falou, aquilo fez muito sentido para mim, né? E agora vocês estão apresentando o meu filho. E foi um momento, assim, que para mim foi de grande alegria, assim, de, tipo, ver é, é, né, essa memória que ficou registrada no corpo dele, assim, de tanto tempo atrás. Ele devia ter, tipo, 20 e poucos anos de diferença, né, de uma apresentação para outra, mas ficou registrado, assim, eu acho que foi um momento que para mim falei assim, uau, isso, essas falas, né, essas conversas fazem dar sentido do trabalho que a gente está fazendo. demais. Tô aqui E você, pensando. Aline? Nossa, são muitas histórias, né? É, eu contei uma que tem até um videozinho, depois a gente pode compartilhar, que eu acho que, pra mim, foi uma das mais. Assim, enfim, muitas, né? Mas assim, eu tava no México e a gente tava no acampamento. No acampamento não, uma casa de acolhimento. Só para contextualizar, no México, e tem um trem, que são vários trens que chegam até os Estados Unidos. Então, são trens de carga, eles são conhecidos como trem da morte. Inclusive, tem um filme muito bom que chama O Urso de Ouro, eu acho que é, que conta a história de três crianças que saem da América Central para chegar nos Estados Unidos. É bem legal esse filme. Mas, enfim, o que acontece é que eu estava lá e a gente estava trabalhando nesses centros de acolhimento. Então, tem os trens, e aí esses centros de acolhimento foram criados, vários, inclusive são de igreja, dos franciscanos, assim, para acolher esses imigrantes que saem da América Central para tentar chegar nos Estados Unidos. E aí eu estava num deles, foi um projeto junto com o Palhaço Sem Fronteiras dos Estados Unidos e com palhaços de Avenu lá da e Circologia lá do México. E aí eu tava lá, a gente tinha feito a apresentação, e aí chegou uma menina do meu lado e falou assim: Palhaça, palhaça, eu dei muita risada. Aí eu falei: Ah, que legal, né? Eu juro que eu pensei assim: Que bom, né? Tá dando certo o nosso trabalho. Aí ela falou assim: Não, não, palhaça, eu dei muita risada. E aí depois ela falou de novo. Aí eu falei, gente, eu preciso dar atenção para essa menina, porque sempre, né, quando termina o espetáculo, muitas crianças chegam. É uma coisa assim, bem, enfim, bem carnavalesca, digamos. Todo mundo junto, assim, as crianças querendo pegar na gente, a gente querendo abraçar as crianças, é muito legal.
E aí eu falei assim, mas por que que você tá falando que riu tanto? Ela falou assim, é porque hoje de manhã eu achei que eu nunca mais ia rir. Aí eu falei, nossa. Aí ela falou assim, não, é porque roubaram tudo que a gente tinha, né? Então, assim, tem muitos casos de roubo nessa travessia, nesse caminho. E roubaram tudo que elas tinham, tipo, todo o dinheiro. E, enfim, para eles continuarem atravessando, eles estavam bem no comecinho, né? A gente estava bem no sul. Era, tipo, praticamente impossível. Ela falou assim, e eu pensei que eu nunca mais ia rir. Porque imagina uma criança, ela tinha 10 anos, essa menina, ela chamava Gênesis. Chama, né? Gênesis. E ela, enfim, naquele contexto. E aí ela virou para mim e falou assim, mas palhaça, eu ri, eu gargalhei. E aí eu fiquei assim, para mim aquele momento foi um momento assim, falei, cara, aquilo era tipo uma coisa que ela pensou que ela não ia poder mais fazer aquilo, de repente ela riu de novo e ela falou, cara, eu posso fazer isso. Eu falei, Gênesis, ó, ninguém pode tirar o seu direito de rir, nem de migrar, nada, mas de sempre busca isso. Enfim. E aí eu contando assim, mas foi. Fiquei, depois eu até escrevi uma poesia. Porque assim, né? Acontece as coisas, ele tá no calor, assim, depois você fica pensando muito naquilo, fica pensando muito naquelas pessoas, para onde elas vão. Então, assim, tem muito a ver com encontro mesmo, porque a gente não sabe muito quais são os rumos, né? É claro, quando a gente está falando de um lugar que a gente vai visitar, mas, por exemplo, nesse caso, pessoas que são migrantes, que têm migração forçada, estão em situação de refúgio. Essas pessoas estão em busca de lugares, então você não sabe muito bem. Então, eu acho que essas pessoas elas ficam na nossa memória, né? De tudo que elas foram, do que a gente foi para elas e do que ela foi para mim, né? Então, o que fica são esses encontros mesmo. Que passa depois 20 Lindo, anos e o Arthur contando, né? Ah, foi o Palhaço Sem Fronteiras que veio, entendeu? Então, muito lindo, muito lindo. Ó, aqui a Cristiane. Admiro muito o trabalho de vocês. Tem uma pergunta. Depois da pandemia, muitas crianças sofreram com isolamento, principalmente as crianças urbanas. Há algum projeto para elas? olha, na verdade, assim, a gente tem um projeto, os projetos que a gente tem são para as crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica, mas não um projeto específico para. O que eu acho que tem a ver com o projeto foi o projeto que a gente decidiu fazer nas escolas. A gente tem um projeto que chama Embaixadores Palhaços Sem Fronteiras, hoje em dia está em 5 estados, que é Tocantins, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. E esse ano é um projeto que começou ano passado, esse ano a gente continuou e esse ano a gente decidiu fazer nas escolas. Que eu acho que tem a ver, Cristiane, com. Oi, Cristiane, tudo bem? Que tem a ver com o que você está falando. Não é um projeto específico pensado na pandemia, mas também pensado na questão da violência nas escolas, evasão, porque assim, as crianças sofreram muito isolamento. Elas passaram por um momento estrutural bem difícil também nos últimos anos, com muita violência sendo instaurada dentro do nosso país. E aí a gente decidiu fazer esse projeto nas escolas, porque a gente percebeu, num primeiro momento, Palhaços Sem Fronteiras não trabalhava em escolas fazendo projetos, porque a gente achava que isso era uma questão muito mais do governo. Só que a gente percebeu o nível de violência que tá acontecendo nas escolas, não de agora, né? Mas esse ano, principalmente, a gente teve muitos problemas, a gente teve casos de violência, né, assim, assassinatos, enfim, coisas muito complexas. Então, esse projeto é tanto para os professores, para o corpo discente como para o corpo docente dentro das escolas, né? Então, para os alunos e para os professores, pensado nesse lugar de atividade lúdica, palhaçaria, o riso, para gerar espaços de bem-estar. Então, assim, eu não acho que é um projeto específico para crianças pós-isolamento, mas é um projeto que fala diretamente com as crianças que passaram por isso. E aí a gente acessa principalmente os bairros e os lugares onde tem mais problemas, né? Sociais, econômicos e de violência. Então é um pouco isso, assim. Muito bom. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que a gente está falando sobre a palhaçaria em zonas de conflito, né? Como que vocês
acham que a palhaçaria na jornada de vocês, de aprendizado, assim, né? E usando o nariz vermelho, né? Nos cursos, e onde quer que seja, como você acha que a palhaçaria atuou nas zonas de conflito internas de vocês? Nossa, nossa. Vai aí, tu. Começa aí. Você é Não, mais começa poético. você. Vai você. Pode Eu? ir. É, Olha, eu sou uma pessoa muito. A gente até escreveu um projeto que chama Fronteiras Internas e Externas. A gente ainda não pegou ele, mas quem sabe um dia. Enfim, tinha direção da maravilhosa Lili Curcio. Não vai ser mais o mesmo projeto, mas eu acho que. E esse projeto, e aí eu vou falar de mim, mas eu vou falar porque eu também idealizei ele, que é como que essas experiências fazem a gente se transformar e transcender as nossas fronteiras, né? Eu acho que, assim, é muito difícil e muito desafiador olhar para o mundo paradoxal, né? Porque a gente fala de um lugar de beleza, de diversão, de encontro, mas, por um outro lado, é, é muita dor, é muita violência, é muita injustiça, e aí eu acho que é conseguir entender que esse é o mundo, que essas são as coisas. Então, para mim, eu acho que trabalhar com Palhaços Sem Fronteiras, opa, viu? Quase que cai tudo. Para mim, trabalhar com esses projetos, com certeza me faz pensar em todas as relações que eu tenho e entender também minha limitação, as minhas fronteiras, os lugares que eu também preciso estabelecer um limite. Porque assim, a gente desenvolve empatia, mas demasiada empatia não chega, você não consegue sobreviver, entendeu? Então, assim, tem um limite que eu aprendi nesses projetos, que eu sempre brinco que assim, que é ter o coração aberto e as costas fechadas. Porque também, senão eu não consigo continuar. Senão eu não consigo continuar. Então, assim, existe um lugar que é conseguir praticar tudo que a gente fala para a gente mesmo, para a nossa escuta interna, entender. Será que é hora de eu fazer esse projeto? Será que eu consigo bancar isso? Será que. Por isso que eu acho que a gente tem uma rede de artistas, a gente tem uma possibilidade de ir trocando com pessoas e outras pessoas fazendo, porque a gente não tá. Não é uma coisa que é só para mim, né? Mas eu acho que eu aprendi muito também a entender os limites, né? Os limites que eu precisava ter para poder continuar fazendo aquilo, né? Então eu acho que também muito respeito por mim mesma eu aprendi, porque eu acho que no começo assim eu era muito mais intensa, apesar de eu ser intensa, mas eu era muito mais intensa com querer fazer tudo, com querer... E hoje em dia eu falo assim, eu quero constância, né? E também aceitar que esse é o mundo, né? A gente vai começar um projeto novo com a Quito, que vai ser um espetáculo que a gente vai fazer sobre as memórias do Palhaço Sem Fronteiras. E a gente começou a conversar sobre tudo que a gente já viveu. E aí, a gente começou a ler o Humberto Maturama, que ele fala sobre esse lugar do amor, né? E eu acho que para mim é isso. O que fica é por que a gente quer fazer isso, né? Por que eu quero fazer isso? É porque eu acredito ainda na humanidade, eu acredito nas pessoas, eu acredito nisso. Porque se eu olhar só o que deu errado, não quero, não vou fazer nada, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho me faz acreditar e me faz sentir útil também como uma cidadã, como alguém que pode fazer algo pelo planeta, né? No micro, no macro. A gente precisa saber que a gente é útil também, né? Eu não estou falando da arte como utilidade, mas eu estou falando, e talvez não é a utilidade capitalista, tal, não sei o que, né? Eu tô falando assim, se sentir a serviço, né? Eu acho que esse trabalho me põe a serviço. E você, muito Arthur, bom, do Yoshino? muito bom. Nossa, depois da Aline, né? Eu acho que, para mim, uma coisa que está muito relacionada assim, à minha experiência com a palhaçaria, eu acho que está num lugar de, de me olhar muito, assim, entender
as minhas potencialidades, as minhas limitações, né? E olhar para isso de uma forma amorosa, em que é possível o riso ser um caminho, assim. Então, às vezes a gente tenta esconder muitas nossas imperfeições e, e eu acho que o riso nos ajuda muito a quebrar esse orgulho, essas máscaras que a gente põe para se defender. Então, acho que para mim foi um caminho de sobrevivência, assim, da minha história, né? Eu acho que quando eu perdi meu irmão, foi uma possibilidade de criar novas formas e novos objetivos, não sei nem se é objetivo, mas novos caminhos para mim, assim, porque ali já não existia o que eu acreditava, já não tinha mais sentido. Então, assim, de uma certa forma, eu me envolvendo nesse projeto, no Palhaço Sem Fronteiras, e indo para lugares onde a gente acaba indo, eu vejo muitas conexões com essa minha história e as pessoas com quem eu visito, assim, sabe? E também funda alguma coisa que é uma compreensão do que é o que a gente vê nas notícias, assim. Por exemplo, recentemente a gente foi apresentar um local onde recebe refugiados afegãos. Recebem pessoas do mundo inteiro, mas tinham afegãos, né, no momento que a gente visitou. E conheci uma enfermeira que ela contou a história de vida dela, né? E ela estava contando por que ela estava lá. E ali, para mim, fez completamente assim, tipo, eu compreendi na minha limitação o que era, o que foi essa guerra do Afeganistão, né? A que nível de desumanidade chegou aquilo, assim, sabe? Em diversos níveis. Porque aquilo se presentificou em uma pessoa que eu conheci, eu olhei no olho, e ela me contou a história dela, assim. A gente... Então, assim, de uma certa forma, isso me situa nesse mundo. Esse mundo cheio de histórias, de diversidades, de complexidades. Então, assim, eu acho que e é muito duro isso. É muito difícil de ouvir isso. Então, de uma certa forma, eu acho que esse fora, esse externo e interno, ele, se ele for de alguma forma permeado por algum tipo de riso, de possibilidade, né? De tipo, isso torna a coisa um pouco menos duro, assim, a gente tem a capacidade de olhar para essas coisas, não que seja engraçado isso, mas assim, a gente conseguir de alguma forma ter um pouco de amorosidade nesses encontros, sabe? E que foi isso, assim, a gente apresentou, e ela veio no final conversar comigo, assim, ela, as histórias eram muito duras, mas a gente estava em outro estado, todo mundo. Então, acho que o Palhaço Sem Fronteiras, para mim, tem dado essas possibilidades de conhecer outros mundos, porque é isso, assim, o que a gente tem... o futuro é muito incerto, né? A gente tem visto cada vez mais isso. A gente, e se a gente cai nesse lugar, e que a gente tem visto isso, é cada vez mais ansiedade, cada vez mais incerteza. Então, acho que o palhaço pode ser um caminho, talvez, de lidar com isso de uma forma mais terrena, mais não tão dura, assim, sabe? Eu acho que, para mim, lendo o livro Formas para Adiar o Fim do Mundo, acho que essa é uma forma, é uma possibilidade, sabe? Do Krenak, né? Eu acho que é um caminho. Assim. Muito bom. Obrigado, gente. A gente está chegando no finzinho.
Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui agora ao vivo. Nossa, acho que ela já quis sair. Foi embora. Eu acho que acabou a bateria do celular dela. Apertou sem querer. Mas para quem está aqui com a gente, Gente, eu caí. mas eu estava falando que aqui, para quem está aqui agora, para quem está assistindo depois, esse evento faz parte do Palhaço, um evento da Casa 11, que a gente fala sobre a palhaçaria em diversos níveis. A gente vai ter 2 cursos de graça. Então, para você que quer se aprofundar, né, conhecer um pouquinho mais, se cadastra na bio da Casa 11, você pode se cadastrar no evento, vai receber um e-book por e-mail. E os cursos da Casa 11 para o ano que vem estão abertos. A gente está com uma promoção de 5% de desconto em todas as mensalidades até o dia 11. Eu sou professora, a Lília é professora. Então é um bom momento, né? Às vezes dá de presente também para alguém, né? Um bom presente de Natal. Porque a gente trabalha a palhaçaria aqui na Casa 11 em diversos modos. E a palhaçaria é uma possibilidade da gente entrar em contato com essas zonas de conflito internas e poder abrir espaços que a gente não sabe que pode abrir. E agora eu queria que vocês fizessem um pouquinho de merchan, se vocês quiserem falar alguma coisa, vender alguma coisa assim de vocês, Vender. né? É ótimo. Não, ó, Porque às vezes está querendo vender um sofá, não sei. Pode ser. não, gente, a gente está aqui com uma impressora, aquela impressora é sempre uma coisa que nunca compro uma impressora de alguém, tô brincando, eu comprei e descobri que estava quebrada. Eu acho que o mais importante para a gente é divulgar a causa dos Palhaços Sem Fronteiras, entrar no nosso Instagram. Quem está aqui que não segue ainda, começa a seguir, né? Que eu acho que é uma maneira também de acessar. Também dizer que a gente está. Agora vai começar a nossa campanha de Natal, a gente fez o Dia do Doar, mas assim, às vezes você pode fazer uma doação, você não pode doar sempre, todos os meses, né? Às vezes não consegue, mas assim, dá para doar R$ 10, R$ 5. E às vezes fala assim, dá para doar pontual, doa R$ 5 pontual, R$ 10, 50, 1.000, enfim, dependendo da pessoa, né? Mas assim, porque a gente depende muito dessas doações também para fazer os projetos acontecer, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma limitação de projetos por uma questão de braços mesmo, né? Quanto mais a organização tiver braços, tiver patrocínio, a gente consegue fazer mais projetos e mais projetos acontecer, né? Hoje em dia a gente está em 6 estados com pequenos fundos, mas assim, a nossa vontade é poder estar no Brasil inteiro com artistas locais e atuando, porque felizmente tem muitos artistas e infelizmente tem muitas áreas de conflito, né? Então a gente tem muito trabalho. Eu digo que a nossa missão do Palhaços Sem Fronteiras, nosso sonho é que não exista Palhaços Sem Fronteiras, que exista só que todas as crianças tenham acesso pleno a atividades artísticas, a espetáculos, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa existir e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então, acho que é isso. Dá para doar pelo Pix, pelo site, e, enfim. E se você não pode doar, avisa alguém que pode. Alguém pode, uma tia, um tio, um primo, uma prima, enfim. Animais a gente ainda não sabe se consegue fazer doação, mas assim, estamos aí. E é isso. Divulgue nosso trabalho, porque o boca a boca é muito importante. Tá bom. Então, obrigado pela presença de todo mundo, de vocês, Aline e Arthur, obrigado. É sempre um prazer estar com vocês online e presencialmente. Obrigada pelo convite. Valeu. Obrigado. Matriculem, hein, gente? Eu vou dar aula, vai ser muito legal. E bom final de semana para todo mundo. Tá bom. Um Bom beijo. final de semana. Vai ficar gravado assim. A gente vai postar essa live lá no YouTube da Casa 11. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.